Hoje o nosso quadro tira suas dúvidas sobre direitos trabalhistas. Na segunda-feira foi o Dia do Trabalhador e é muito importante que você, trabalhador, fique atento aos seus direitos, às relações trabalhistas. A gente conversa com o Lucas Trevisan, até porque, Lucas, a gente acompanha, né, que ao longo do tempo há mudanças na lei, há também decisões de tribunais e é importante que todos que trabalham tenham atenção a essa legislação trabalhista. É isso mesmo, Márcio. Os direitos trabalhistas são proteções asseguradas aos trabalhadores e direitos também a esses trabalhadores, principalmente os contratados em regime CLT. E a gente fazendo alusão ainda ao dia 1º de maio, como você falou, que foi o Dia do Trabalhador, a gente traz o juiz de direito para conversar com a gente, o doutor Carlos Zalutti, que vai conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas clássicas, né, doutor, a respeito dos direitos trabalhistas. A gente começa destacando aqui sobre a importância do trabalhador estar devidamente registrado quando o contrato é feito pela CTPS, né, que é a carteira de trabalho. É importante que esse profissional, esse empregado, ele saiba que ser contratado por esse regime e ter os direitos garantidos é primordial para que ele possa cobrar lá na frente os seus direitos. Bom dia para o senhor. Bom dia, exatamente. É importante, é uma segurança tanto para o empregado como para o patrão. E é uma exigência da lei. Todos aqueles têm que ter carteira de trabalho anotada para recolher FGTS, porque quando você anota a carteira, você paga um seguro para o INSS. Então, se tiver uma doença, um acidente de trabalho, essa pessoa fica, como se fala popularmente, de benefício e evita problemas futuros, né? É muito comum. Nesse Dia do Trabalhador, acabamos de saber que a cada 4 horas tem um acidente de trabalho no Brasil. Então, é muito importante que fique tudo registrado, que é uma garantia do trabalhador e também do empresário, do patrão. A gente fala em CLT, mas também existem outros regimes de contratação, né? Por exemplo, contrato via MEI. Como é que funciona? Qual que é a diferença, né? Para quem ainda não compreende esse formato, a diferença aí da carteira de trabalho para quem é contratado via MEI, que é o microempreendedor individual. Exatamente. A regra geral é que se eu trabalho para uma empresa e a atividade dela é essencial, por exemplo, eu tenho uma empresa de construção civil e contrato um pintor. Esse é empregado. Só que tem tipo de contrato que o contrato, como a gente chama de PJ, pessoa jurídica. Esse contrato pode existir se for realmente um prestador de serviço, de uma forma eventual, ou o que tem acontecido muito é para burlar a legislação trabalhista. Então diz, olha, faz tua empresa, é o famoso MEI, e você presta serviços para mim. Então, se for naquelas hipóteses que a lei prevê, não há nenhum problema. Mas muitas vezes isso é feito para burlar a legislação trabalhista. Há casos, inclusive, que a pessoa é demitida, 6 meses depois, 7, ela vem por MEI. É uma forma de burlar, porque os encargos são menores, mas isso pode dar problema. Então, aquele prestador de serviço eventual, por exemplo, a minha empresa consertar um ar-condicionado, que não é uma coisa primordial para mim, pode ser por MEI, eu não preciso ter um técnico de manutenção. Mas, infelizmente, a gente tem visto, é o que a gente chama dessa precarização. A pessoa precisa ir para o mercado de trabalho, contrata via MEI. Apesar de exercer de todas as funções características, né, de uma CLT, muitas pessoas acabam saindo por essa via para, como o senhor falou, evitar pagar impostos e outras taxas. Bom, a Maria Emília, ela mandou uma pergunta aqui, doutor. Ela falou o seguinte, olha, eu queria saber se o funcionário que teve a sua... se o funcionário, por exemplo, que teve sua carteira assinada no dia 5 de fevereiro, que tem o mesmo direito de férias do que teve a carteira assinada no dia 29 de janeiro. É uma contazinha, vai depender de férias. É o seguinte, as férias são por cada mês ou 15 dias de trabalho. Então, por exemplo, se ela ingressou, ela diz assim, início de fevereiro, até dezembro nós temos 11 meses de trabalho. Então ela teria 11 dozeavos de férias. Aquela que é a pessoa que entrou dia 29 de janeiro, também fazendo uma conta... aqui tem que colocar no lápis, mas a princípio eu também acho que tem 11
11 dozeavos, 11 meses de férias, vamos colocar assim. Ela teria que ter entrado a partir do dia 16 de janeiro, porque computa um mês inteiro ou a partir de 15 dias. Trabalhou, vamos dizer, 16 dias no mês, já conta o mês todo. É uma questão de cálculo, Maria. Opa, então a Maria já está com a calculadora em mãos. Bom dia, meu nome é Liliane, Lucidade Nova 8. Gostaria de saber como é que paga as férias na CLT agora, porque eu saí de férias, só recebi 1/3 dessas férias. Exatamente, Liliane. Obrigado pela pergunta. Isso é muito comum. As pessoas acham que férias é mais um salário. E não é. Férias, na realidade, é apenas 1/3 a mais do salário. Então, eu recebo o salário, meus 30 dias de férias, que eu não estou trabalhando, e o patrão me paga 1/3 a mais de férias. Tá? Então, é uma dúvida muito comum. A pessoa diz, mas cadê o meu mês de férias? Férias é apenas 1/3. Vamos imaginar, você ganha R$ 1.500 por mês. Saiu de férias, você vai receber R$ 1.500, que é o seu salário, e mais 1/3, que é R$ 500, dividido por 3. Então, o seu mês de férias seria R$ 2.000. Então, tá aí, então. O Márcio, nosso apresentador, tem uma pergunta, eu vou ouvir e repasso para o senhor. Pois não, Márcio? Lucas, existe um instrumento muito interessante nessas relações trabalhistas, que é o acordo coletivo. Quando patrões e a categoria chegam num acordo sobre algumas questões. Aí minha pergunta é a seguinte, Lucas, quando esse acordo coletivo ele expira, o que diz a lei, o que diz as decisões de tribunais a respeito dessa situação? Muitos empregados e vice-versa, com patrões, acabam entrando nos chamados acordos coletivos, né? Para que aqueles benefícios possam ser dados a ambas as partes, né? Em que momento esse acordo coletivo ele passa a expirar? Existe isso, essa possibilidade daquele acordo que foi feito das partes não valer mais? Bom dia, Márcio. Acordo coletivo é o seguinte, o sindicato que representa os trabalhadores vai com a empresa, porque nada melhor que ele conhece mais, cada empresa tem sua particularidade. Então ele chega com a empresa, vamos negociar, a empresa aceita, se senta, eles fazem reajuste salarial e algumas cláusulas, por exemplo, vale transporte, vale alimentação, dias de descanso. Esse acordo coletivo, ele pode vigorar até por 2 anos. É que obriga que as partes voltem a negociar, porque não pode ficar, vamos dizer, para o resto da vida. Essas relações, elas mudam. A empresa pode estar com dificuldades financeiras, os trabalhadores podem ter outros anseios, então ela pode ficar no máximo até 2 anos. Terminou os 2 anos, antigamente se entendia que isso ficava para o trabalhador, até sentarem na mesa e fazer novo acordo. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que não. Acabou o prazo de vigência desse acordo, é como se fosse aluguel. Terminou meu prazo de aluguel, não fico no imóvel morando, eu tenho que sair da casa. Seria mais ou menos assim para o nosso telespectador entender de forma mais fácil. 2 anos, terminou, aquelas conquistas, elas não ficam para o trabalhador. Tem que sentar na mesa e fazer um novo acordo com as mesmas ou outras cláusulas mais benéficas. Ainda pegando o embalo da sua resposta, doutor, e quando a empresa se nega a fazer um acordo coletivo, ela tem essa prerrogativa de se negar, não querer negociar coletivamente com os colaboradores ou com aquele colaborador? Acordo já diz, os dois têm que querer, né? Então, o que acontece às vezes muito... A lei colocou uma certa exigência para ir na justiça, para discutir isso, que é uma questão mais complexa, difícil de explicar agora, mas em resumo pode dizer o seguinte, ninguém é obrigado a fazer acordo. Pressupõe que os dois tenham interesse. Acordos são concessões recíprocas, multas, né? Eu dou uma coisa, você me entrega 8, a gente chega no senso comum. A empresa não querendo negociar, o que geralmente tem acontecido leva a categoria para greve. Nós temos agora hoje anunciado, inclusive, uma possível greve dos rodoviários. Então acaba tendo greve, aí vai a questão para a Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho lá tenta fazer um acordo, não tendo acordo, os juízes do trabalho vão julgar aquela demanda dos trabalhadores, se é pertinente ou não. Agora a gente tem uma pergunta de uma telespectadora, ela diz o seguinte, ela tem um esposo que tem 67 anos, ainda trabalha empregado de carteira assinada e precisou ir ao médico. E o médico deu um atestado, mas falou que não é mais obrigado a colocar o CID, o patrão do esposo dela não aceitou o desconto no dia, né, do trabalho dele. Isso é correto? O
patrão agiu de forma errada. É da intimidade do trabalhador, inclusive tem resolução do Conselho Federal de Medicina, que não é obrigatória a presença do CID. É o seguinte, é o que diz qual é a tua doença, para o nosso espectador entender. Esse é o CID, Código Internacional de Doenças. Pode o trabalhador pedir que não coloque, pode ser às vezes uma doença que cause algum preconceito. Vamos imaginar hoje, como se fala popularmente, AIDS, ainda tem um preconceito. Então não se coloca. O patrão, por lei, é obrigado a aceitar esse atestado, mesmo não tendo CID. Se o médico, que é autoridade para tal, diz que eu tenho que ficar afastado do serviço por 1, 2 ou 3 dias, eu termino minha licença, apresento para o meu patrão atestado, ele é obrigado. Se ele não aceitar, você pode denunciar isso e, no último caso, recorrer à justiça. Não é preciso mais ter o CID. Para o trabalhador, para o médico da empresa, aí o trabalhador pode falar para o médico da empresa, porque o médico tem aquele sigilo paciente. Aí o patrão pode dizer, olha, então vai para o meu médico da empresa para ver se você está ok. E lá o médico pode saber e tomar algumas medidas, mas para o patrão, vamos dizer, para o RH, não há. Isso é da intimidade da pessoa. O Márcio tem uma pergunta, a gente já repassa para o senhor. A pergunta aqui é de uma telespectadora comentando que o marido trabalha numa empresa que não paga o vale alimentação. Como é que fica essa questão? Também entra naquela discussão do acordo coletivo de trabalho? Tem telespectador dizendo que trabalha em uma determinada empresa e não recebe vale alimentação. É prerrogativa da empresa pagar ou não? Existe essa possibilidade? Márcia, mais uma pergunta interessante. Não tem nada na lei que te obrigue a pagar vale alimentação, ticket alimentação. Isso pode ser porque a empresa quer pagar mais esse benefício, ou através desses acordos que a gente fala entre patrão e sindicato, ou entre esses dois sindicatos. Infelizmente, no Brasil, não tem lei que obrigue. Ou é o patrão que dá, ou isso é fruto de conquista dos sindicatos. Por isso que é importante os trabalhadores saberem quais são os seus sindicatos e acionar os seus sindicatos em busca desses direitos, porque hoje a alimentação pesa muito no bolso da gente, especialmente para quem ganha menos. Então, esse vale alimentação, como a gente diz, é o salário indireto. Às vezes é muito melhor do que você ter um reajuste de 5%, porque está pesando no bolso da gente no mercado. Mais uma pergunta do Márcio, pois não, Márcio? Pois é, aqui a telespectadora quer saber de outra questão. Falamos do vale alimentação, ela quer saber do vale transporte. Ela trabalha de carteira assinada e não recebe. Como é que fica a situação dela em relação ao transporte, Lucas? Vale para o vale transporte, quase redundante aqui, essa regra da alimentação. Já vale transporte não. A lei diz que é direito do trabalhador em algumas hipóteses. Então, por exemplo, se eu utilizo outro meio para chegar no emprego, tipo bicicleta, né? Eu quero ir de bicicleta porque eu quero ser saudável, fujo do trânsito. Aí, se eu vou de bicicleta ou vou de carro próprio, eu não tenho vale transporte. Ou vamos dizer, eu moro do lado. Eu estou aqui na Avenida Nazaré, do lado da TV Liberal. E aí eu não preciso de vale transporte. Nos demais casos, é direito do trabalhador. Então, quando eu sou contratado, geralmente se pergunta, você quer vale transporte? Aí eu digo que sim. Infelizmente, algumas empresas já assinam para o trabalhador dizer que não quer. Aí depois fica difícil. E aí ele recebe esse vale transporte, que são passagens por dia de trabalho, e tem um desconto de 6% do trabalhador para custear. Né? Então, por exemplo, se ele recebe R$100 de vale transporte, vamos colocar assim, ele desconta R$6, que é a título de vale transporte. Né? Para a gente concluir, doutor, em relação ao intervalo, 15 minutos, existe essa regra de 15 minutos no intervalo dos turnos? Muita gente pergunta, eu tenho 15 minutos para me alimentar entre um turno e outro. Isso existe de fato? Existe sim. Para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que trabalham até 6 horas por dia, tem que ter um intervalo de 15 minutos. Para aqueles trabalhadores ou trabalhadoras que trabalham mais de 6 horas por dia, a jornada normal, vamos colocar assim, de 8 horas, ela tem que ter direito a um intervalo de 30 minutos
Antes era 1 hora, mas teve uma mudança na lei em 2017 e colocou que pode ser de 30 minutos. Então vai depender da carga horária desse trabalhador. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. São muitas perguntas. Conversamos com o doutor Carlos Zalutti, juiz do trabalho, e nos ajudou bastante nesta manhã. E os telespectadores mandando suas perguntas. Em outras oportunidades, a gente vai conversar um pouquinho mais para trazer mais informações a respeito de direitos trabalhistas. Márcio. Exatamente, assunto sempre importante, pertinente a gente esclarecer. Obrigado, Lucas. Também agradeço o juiz Carlos Zalutti que participou hoje aqui com a gente.